nos vídeos anteriores. O que vamos fazer no canal? Vamos se reinventar com o canal, vamos se renovar e o canal está renovando com coisas novas. São os cursos que agora vai ter no canal. Não vai ser um vídeo de um jeito num dia, outro vídeo de outro jeito no outro dia. Vai ser a semana do curso. E essa semana é a semana da massa folhada. Vamos fazer uma sensacional massa folhada de 2 sabores. Ó, beleza pura. Esse é o vídeo 1. O vídeo 1 você vai aprender a massa tradicional da massa folhada. Aquela massa tradicional. Já tem uma no meu canal, mas essa é um pouquinho diferente a modulação dela, o jeito que eu vou esticar aqui na mesa, o jeito que eu vou trabalhar com ela e mostrar um passo a passo bem legal para vocês. É claro que é uma massa folhada. Então vocês vão pegar a receita da massa folhada, vão pegar passo a passo e vão aprender a fazer a massa folhada, a massa em si. As modulações, os modelos de massa folhada vai ser na semana inteira nos cursos que eu vou fazer, nos vídeos que eu vou postar para vocês aí. Então vocês não percam. Ó, esse é o vídeo 1, não vão esquecer disso. Vai vir o vídeo 2, 3 e assim até acabar a semana da massa folhada. Mas para você aprender corretamente a trabalhar com a massa folhada, não vai se apegar a assistir um pouquinho do vídeo, vou pular um pouquinho, pular outro pouquinho, vou pular mais um pouquinho, pular outro pouquinho e lá no final do vídeo, acabou, aí vem aqui embaixo e começa a perguntar: chefe, quantas dobras foi? Chefe, vai fermento? Chefe, pega o passo a passo que vocês não vão ter dúvida, vocês não vão ter dúvida nenhuma. É como num curso, numa faculdade, qualquer coisa assim que vocês vão pagar para ir lá fazer um curso presencial. Vocês vão ter que passar a etapa todinha. Passando a etapa todinha, vocês vão pegar o processo todo. Agora vocês pegam um vídeo. Muita gente faz isso, pega um vídeo, fica picotando o vídeo, você não vai aprender. Você vai estar enganando você próprio que você está aprendendo e você não está aprendendo. Mas tudo bem, caso vocês tenham que perguntar, eu estarei aqui para responder para vocês, mas eu espero que as perguntas que tem dentro do vídeo, vocês não precisem fazer. Posso fazer outro tipo de pergunta, tá bom? Mas antes de vocês começarem a assistir o passo a passo, a qual eu vou fazer nessa massa folhada, vocês já, se não é inscrito, se inscreva por favor, nós agradecemos. E aí ative o sininho, o botãozinho que tem lá o sininho. No sininho você coloca lá todos, que daí vai todos os vídeos que eu fizer aqui no canal, eles vão vir, logicamente o YouTube vai notificar para vocês os vídeos que estão acontecendo no canal. Você vai aprender muito mais coisas com a gente aqui. Compartilhe com o Globo, se possível, se puder ajudar o nosso canal. O que mais você pode fazer? Dá um like. Eu estou dando 2 aqui, mas você pode dar só 1, porque não pode, infelizmente não pode dar 2. Mas se você gostar, você dê um like para nós e não percam a semana inteira que vai ter esse curso da massa folhada. E depois vai vir outros cursos maravilhosos para vocês. Mas esta é a semana da massa folhada. Vídeo 1. E aí o vídeo 2 será amanhã. Antes de eu começar a falar aqui, antes de eu estar conversando com vocês aqui, eu já coloquei um trailerzinho como eu montei a massa folhada e na sequência veio a receita. A receita já está no vídeo. E as perguntas são: onde está a receita? A receita já está no vídeo. Tá? Antes de eu começar a ter falado isso que eu estou falando para vocês, já vim com ela. Agora é só vocês ir para o passo a passo correto, segue lá, segue corretamente e vocês vão aprender a fazer essa sensacional massa folhada e vão ter um curso maravilhoso e vão aprender e vão vender e vão só ganhar dinheiro. Então segue lá o passo a passo corretamente, busca lá o passo a passo e vai para cima dele. Segue lá! Em um bowl plástico, coloque a farinha, o açúcar, o sal, o ovo, a manteiga e a água. Com as mãos limpas, bem aciadas, se possível passar álcool, solve a massa. Vamos sovar ela até ela ficar num ponto bem homogêneo. Colocamos em cima de uma bancada e vamos solvar ela um pouquinho só. Não vamos deixar ela muito solvada, vamos solvar só um pouco para que ela não ative o glúten dela. Queremos que ela fique assim, ó, quebradiça. Não queremos que ela pegue aquele ponto de liga, aquele ponto de véu. E sim, queremos que ela fique desse jeito aí. Vamos deixar ela nesse ponto, que é um ponto muito bom para massa folhada. Vamos bolear novamente e utilizar o mesmo bowl que pesamos a farinha e colocar a nossa massa dentro, fechar com plástico e deixar descansar por 30 minutos. Enquanto faz esse processo de descanso, em um papel manteiga, coloque a manteiga folhado, aquela que mostrei naquela marca na hora dos ingredientes.
Com o rolo, amasse para que forme um retângulo. Vai amassando para formar um retângulo de mais ou menos 1 centímetro de espessura. Faça um acabamentinho de leve enquanto a sua massa está descansando. Dá para preparar muito bem essa manteiga e deixar ela bem retangular. Faça isso dos 4 lados e depois vamos fechar novamente e deixar ela descansando enquanto a nossa massa também descansa. Vamos aí dar mais um acabamentinho nele para que fique bem retangular ou quadrado. Vamos fechar ela, vamos dobrar totalmente o papel, deixando ela bem fechadinha. E não precisa deixar ela na geladeira. Se você utilizar essa margarina que eu mostrei para vocês, ela não tem necessidade de ser levada para a geladeira. Assim que você terminar, reserve-a do lado. Agora, se você utilizar manteiga ou margarina normal, faça esse retângulo e coloque na geladeira por mais ou menos uns 10 minutos até que ela fique firme. Essa manteiga ou margarina, como eu disse, ela não precisa de levar à geladeira para deixar resfriada. Agora vamos pegar a nossa massa que já passou 30 minutos. Vamos colocar um pouco de farinha na mesa. Aplicamos um pouco da farinha na mesa e vamos colocar a nossa massa por cima. A nossa massa, pelo descanso que ela teve, ela fica uma massa mais maleável para ser trabalhada. Vamos colocar um pouco de farinha em cima e vamos abrir com as próprias mãos um formato de retângulo ou quadrado com essa massa, para que possamos abrir ela não num círculo, mas sim quadrado ou retângulo. Aqui no caso vamos abrir um retângulo. Sempre quando você for abrir a massa, abrir sempre do centro para as pontas, como vocês estão vendo aí, para lá e para cá, para fazer com que esse quadrado se forme bem legal, para que possamos colocar a nossa manteiga aí no meio e possamos fechar. Nesse momento não precisa ser totalmente quadrado ou retangular. Basta que seja um formato que você consiga colocar aquela manteiga. Vamos tirar aí o excesso de farinha usando um pincel com as cerdas bem macias para que não estrague, não machuque a nossa massa. Principalmente quando ela estiver já com a manteiga dentro dela. Abriu a massa, tire todo o excesso da farinha e aplique a manteiga no centro. Retire o papel e comece a dobrar a massa, fechando completamente esta manteiga ou margarina, como vocês veem aí no processo eu fechando. Assim que fechar a massa completamente, jogue mais um pouquinho de farinha na mesa e a parte que tem as dobras, coloque para baixo e vamos agora com o auxílio de um rolo, abrir nossa massa. Agora nesse processo sim, você utiliza a base do meio para as pontas, tá vendo como eu estou explicando? Do meio para as pontas, sempre faça esse processo. Você fazendo e utilizando esse processo, a sua massa vai sempre sair retangular. Vocês vão vendo no processo que eu vou fazendo aí, ela vai ficando retangular. Vai abrindo ela até chegar a um ponto que você consiga dividir ela em 3 partes iguais quando for fazer o dobramento das camadas. E quando você vê que fica essas ondas aí, esse círculo aí, essa lateral fica meio arredondada, o que você vai fazer? Você sempre aperta o rolo com essa base da ponta de um lado, com qual a ponta aperte mais. Ó, estou apertando as pontas, uma das pontas. Se você vai percebendo como vai ficando retangular, eu vou apertando agora a ponta, tá vendo? Sempre quando tem uma curva, naquela curva, a ponta que está a curva, eu vou lá com o rolo e aperto ela. Novamente eu vou abrindo a minha massa, e agora eu vou virar a minha massa. Agora aplicamos um pouco de farinha na massa para não grudar a massa, depois que eu virei a massa. Vamos continuar abrindo a nossa massa aí no formato retangular, como vocês vão acompanhando aí. Fez esse processo, vire a massa para retirar o excesso de farinha com auxílio do pincel. Vamos deixar ela um pouquinho mais comprida, vamos esticar ela mais um pouco e vamos fazer esse processo até que chegue a um ponto que eu disse. Assim que der para dar 3 camadas aí, que vai ser as nossas camadas, agora vamos tirar o excesso de farinha totalmente para que essa massa cole uma na outra. A farinha, ela faz com que essa massa estoura na hora do folhado, faz uns folhados que fiquem estourados. Agora eu vou tirando todo o excesso, levo a massa para lá, para tirar ela de um lado da mesa, e tiro de um lado, vou trazer a massa para o outro lado e tirar também do outro lado que também tem farinha, como vocês podem ver aí.
Na primeira, são 5 dobras de 3. Na primeira dobra de 3, a gente trabalha com um pouco de farinha na mesa sim. Na primeira e na segunda. Já na terceira em diante, eu já não vou utilizar muita farinha. Vocês vão ver no processo que eu vou fazer aí. Aí estamos ainda no primeiro processo, na primeira dobra de 3. O que é dobra de 3? Eu vou mostrar agora para vocês. A gente vai agora fechar a primeira, traz ela para o centro, mais ou menos 1/3 da massa. Não é no meio, é bem no 1/3 da massa. Divide a massa em 3 e aplica a primeira camada de lá para cá. Agora leva daqui para lá e aperte bem para que ela cole na outra. Ela vai colar na outra. Aí já fizemos o processo da primeira camada, da primeira de 3, primeira dobra de 3. Aí eu vou marcando no papelzinho. É interessante vocês fazerem isso para vocês não se perderem quando for fazer as camadas. Aí eu fiz a primeira dobra de 3. Se vocês contarem isso, vocês vão ver 3 camadas. Isso significa dobra de 3, uma dobra de 3. Vamos agora com o plástico cobrir nossa massa e deixar ela descansar por 10 minutinhos. Passou-se 10 minutinhos, o que vamos fazer? Vamos retirar o plástico e vamos novamente aplicar um pouquinho de farinha na mesa. Vamos abrir novamente a nossa massa com o auxílio do rolo, do mesmo formato que abrimos da primeira vez. Isso vamos fazer durante 5 processos. Já estamos aí terminando, vocês podem ver que já não tem farinha na mesa, porque eu com o pincel eu tirei, vocês façam isso também, tire sempre o excesso da farinha e vai esticando sua massa. A partir dessa segunda dobra de 3, utilize menos farinha, porque a massa vai ficando um pouco mais cansada e vai ser um pouco mais difícil de você esticar ela. E com a mesa com um pouco de menos farinha, e assim ela não retrai. Aí já terminamos a segunda dobra de 3. Essa é a segunda. Vamos fazer o que agora? Vamos colocar novamente um plástico, cobrir com um saquinho plástico e vamos deixar ela descansar durante 10 minutinhos. Cada camada, cada dobra que nós demos aí, esticamos ela e damos essa dobra de 3, vamos deixar ela descansando por 10 minutinhos. Isso é muito interessante. Se é com manteiga, você coloque na geladeira. Como essa manteiga não precisa, essa margarina não precisa, deixa descansando na bancada mesmo e torne a trabalhar com a massa depois de 10 minutos. Aí eu já fiz de novo as aberturas. Já pode ver que já não tem muita farinha na mesa, já estamos abrindo com pouca farinha. Vamos tirando o excesso, se ainda tiver um pouquinho de excesso na mesa, porque a gente joga só um pinguinho de farinha. Aí você com o pincel vocês tirem esse excesso, tá vendo como eu estou fazendo aí? Por quê? Para que a massa cole uma na outra, senão ela não cola, ela fica solta. Aperte bem e faça sempre esse processo de 3, divida a massa em 3 partes e faça esse processo que eu estou fazendo agora aí. Terminando esse processo, novamente vamos cobrir com plástico. E aí você vai marcando. Estamos na terceira dobra de 3. Agora você vai cobrir com plástico e vai novamente deixar descansar por 10 minutinhos. Não esqueça, se for com manteiga, leve para a geladeira esses 10 minutinhos. Com essa margarina não precisa. Agora eu vou fazendo um processo mais rápido, cortando o vídeo, porque senão fica muito comprido para vocês entenderem. Aí nós já estamos na 4ª dobra. Lembre que são 5 dobras para você fazer a massa folhada. Estamos aí fechando a 4ª vez que estou esticando a massa na mesa. Vamos retirar todas as vezes, vocês retirem esse excesso de farinha da massa. Isso é muito importante. Vamos fechar novamente a massa e vamos marcar novamente no papelzinho que essa é a 4ª dobra de 3. É a 4ª vez que você estica a massa e dobra ela. Tá vendo? Essas aí são as camadas, ó. São vocês também que estão 3 camadas aí. Cada camada dessa significa 1, 2, 3. E vocês vão contabilizando e vão marcando. Já marquei 4 vezes que eu estiquei ela. Agora nós vamos esticar ela pela última vez. Vamos deixar ela descansando mais 10 minutinhos. Depois dos 10 minutinhos, vamos fazer a última vez que vamos esticar ela na mesa. Começamos a esticar, jogue só um pinguinho de farinha na mesa, mas muito pouquinho mesmo. E vai esticando. Ela não vai estourar mais porque ela já está com o processo de margarina totalmente igualitária na massa. Ela igualou já totalmente na massa, então ela não vai estourar e a margarina começar a aparecer. Aí nós vamos fazer o processo todo de novo. Todas as vezes vocês vão fazer esse mesmo processo. No vídeo eu não vou esticar tudo como tem que esticar, para vocês entenderem só como cada processo tem que ser feito. Todo o processo é igual ao primeiro processo lá. São 5 vezes daquele processo lá. E aí a gente vai cortando o vídeo para vocês verem. Aí eu vou marcando, essa é a 5ª vez que eu estou fazendo esse processo. Aqui nós vamos finalizar a nossa massa
e vocês vão trabalhar com ela depois de meia hora ou no dia seguinte, deixando dentro da geladeira, e no dia seguinte vocês tiram ela meia hora antes de trabalhar com ela e já pode começar a esticar e modelar. Esse curso maravilhoso de massa folhada. Aí nós terminamos a nossa massa folhada. Bom, vocês gostaram do passo a passo? Vocês viram a margarina que eu coloquei lá? Se vocês quiserem usar ela, vocês usem. Se não quiser, vocês podem usar aquela do gosto de vocês, ou margarina ou manteiga. Feito esse passo a passo que vocês aprenderam aqui, essa massa vocês vão poder usar ela no mesmo dia. Depois de meia hora vocês podem já utilizar e deixar na geladeira durante meia hora. Depois vocês podem utilizar ela. Se você não quiser utilizar na hora, você pode deixar ela na geladeira e utilizar no dia seguinte. As dicas que eu vou dar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar as dicas de congelamento para vocês aí. Todo o curso vai ter na descrição do vídeo as dicas para vocês. Agora, se você gostou do vídeo e quer continuar assistindo, não perca o próximo vídeo. O vídeo 2 vem aí, é outra receita de massa folhada, é um sabor diferente. Para vocês entenderem, vocês vão ter que assistir o vídeo 2, que é amanhã. Vocês podem pegar ele. Então não percam o vídeo 2 amanhã. Já se inscreveu? Ainda não se inscreveu? Inscreve lá, compartilhe com o Globo, ative o sininho, like para nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser e bom Deus quer isso da gente. Fui!